Se você pesquisar o conceito de lei, vai aparecer a seguinte definição: a função das leis é controlar os comportamentos e ações dos indivíduos, de acordo com os princípios daquela sociedade. Ou seja, a lei é algo que orienta os cidadãos a se comportarem na sociedade e respeitar seus semelhantes. Mas houve algumas leis que já existiram no Brasil que são totalmente incompreensíveis. E é isso que você verá nesse vídeo. 10 leis absurdas que já existiram no Brasil. Atenção, galera mulheres! Essa primeira lei pode causar muita revolta em você. Proibido usar mini saia. No ano de 2007, foi criada uma lei pelo prefeito José Luiz Rodrigues, que também era conhecido como Zé Louquinho. Ele era prefeito da cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. Ele proibiu que as mulheres usassem mini saia. A lei, obviamente, causou muita revolta no público feminino, e as mulheres começaram a usar a peça ainda mais em forma de protesto. E a lei do prefeito Zé Louquinho caiu por terra. Proibido hipnotizar pessoas. Se o Pyong Lee vivesse nessa época, ele estava lascado. Em 1961, o então presidente da República, Jânio Quadros, assinou um decreto que proibia a prática da hipnose em todo o território brasileiro. Eu amo essa foto dele, é muito engraçado, ele com uma vassoura na mão. Você que não estuda história deve estar se perguntando, por que ele está com uma vassoura na mão nessa foto? A vassoura foi o símbolo de campanha de Jânio Quadros. Ele usava o jingle "Varre, varre, vassourinha, varre, varre a corrupção", prometendo varrer a corrupção no Brasil. Vou deixar na descrição esse jingle para quem quiser ouvir. É até legalzinho. Olha só a cara de felicidade, a cara de esperança, achando que o Brasil vai se tornar um país melhor após a candidatura do presidente Jânio Quadros. Tadinho. Voltando para o assunto do vídeo, no dia 22 de julho de 1961, era proibido hipnotizar pessoas em espetáculos, números isolados de hipnotismo em clubes, auditórios, palcos ou estúdios de rádio e de televisão. O decreto foi derrubado em 1991, 30 anos depois, pelo presidente Fernando Collor de Mello, e a hipnose pode ser praticada por qualquer pessoa. Proibido usar biquíni. Mais uma proibição do maluquinho do Jânio Quadros. No início dos anos 60, o então presidente Jânio Quadros proibiu o uso dos biquínis nas praias, o uso de maiôs pequenos em desfiles de concursos de beleza e também restringiu os anúncios de maiôs e peças íntimas de uso feminino na TV. Segundo ele, os trajes eram indecentes. Quem quisesse frequentar as quentes areias ou até mesmo clubes, precisava usar maiô ou roupas mais longas. Havia grupos de fiscalização que ficavam rondando as praias, atrás de mulheres que estavam burlando a determinação presidencial. Quem estivesse usando biquíni era multado. Proibido comer melancia. No ano de 1894, na cidade de Rio Claro, cidade do interior de São Paulo, foi proibido de consumir melancia, pois acreditava-se que a melancia transmitia doenças como tifo e febre amarela. Isso durou até 1991, quando perceberam que tudo não passava de um mito. Proibido ter formigueiro em casa. Também na cidade de Rio Claro, em 1965, foi proibido que as pessoas tivessem formigueiros em casa. Se a polícia descobrisse o não cumprimento dessa lei, era necessário pagar uma multa de 2,5% sobre o valor de um salário mínimo da época. Por que essa lei foi sancionada? Eu não faço ideia. Procurei e não achei o motivo. Talvez porque formigas enchem o saco mesmo. Proibido escrever errado. A lei foi sancionada em setembro de 1997 pelo então prefeito de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, Jair Siqueira. Ela foi idealizada pelo então secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo do município, Fábio Faria de Oliveira, que, segundo o site Folha de São Paulo, declarou: a intenção não é a multa em si, mas combater essa aberração, que ao invés de ensinar, deseduca. Queremos a grafia e a concordância corretas. Achamos que é uma exigência mínima. O Jair Siqueira
Para evitar esse tipo de coisa, proibiu que gafes ortográficas fossem estampadas em faixas, banners ou outdoors. Escreveu errado? A pessoa recebia uma notificação e, se não corrigisse o erro, pagaria uma multa de R$ 100. Se o erro fosse estampado em um outdoor, a multa subia para R$ 500. A Lei 3.306, que era a lei que proibia erros ortográficos, foi revogada pela Lei 6.543, que estabeleceu um novo Código de Posturas de Pouso Alegre. Venda proibida de camisinhas e anticoncepcionais. Em 1997, a cidade de Bocaiúva do Sul, no interior do estado do Paraná, havia um baixo índice de natalidade. Eram apenas 9.000 habitantes e poucos bebês vinham ao mundo para aumentar esse número. Isso deixou o prefeito Elcio Berti preocupado. As verbas destinadas ao município diminuíram, justamente pelo baixo índice de natalidade. Para resolver esse problema, ele teve uma ideia. Proibiu a venda de camisinhas e anticoncepcionais. Porém, a iniciativa durou pouco. Com toda a revolta da população, 24 horas depois, a lei já estava revogada. Proibido morrer. Em 2005, se você nascesse na cidade de Biritiba-Mirim, que fica no interior de São Paulo, o prefeito Roberto Pereira da Silva proibia você de morrer. Os cemitérios estavam muito lotados e as leis ambientais impediam a construção de um novo local para enterrar os mortos. O assunto foi muito polêmico. Segundo o prefeito, conhecido como Jacaré, a lei foi criada para chamar a atenção das autoridades e deu certo. 5 anos depois, em 20 de dezembro de 2010, inaugurava-se o cemitério Firmino Antônio Dias, no Jardim Taquebe. Proibido futebol feminino. José Fuzeira, um cidadão carioca, enviou uma carta a Getúlio Vargas, argumentando por que o futebol feminino deveria ser proibido. José argumentou que o futebol era considerado um esporte violento e não combinava com o gênero feminino e prejudicava a maternidade. 10 dias depois, houve uma partida de futebol, composto totalmente por mulheres, no recém-inaugurado estádio do Pacaembu. A disputa seria entre dois clubes do subúrbio carioca, Cassino do Realengo e Esporte Clube Brasileiro. Essa partida causou uma certa polêmica. Uma parte dos jornais apoiava, enquanto a outra repudiava, pedindo que as autoridades do país impedissem a prática. A partida foi mantida e toda essa discussão ajudou a lotar o Pacaembu, com 65.000 espectadores. As jogadoras do Esporte Clube Brasileiro venceram as do Realengo por 2-0. Quase um ano depois, em 14 de abril de 1941, Vargas publicou o decreto número 3.199, que criou as bases para o Conselho Nacional de Desporto e regulamentou o esporte no país, proibindo as mulheres de praticarem atividades físicas consideradas incompatíveis ao que chamavam de natureza feminina. Na época, a justificativa tinha respaldo científico e apoio das camadas dominantes. De acordo com esses especialistas, o nascimento de futuros cidadãos estaria ameaçado pelo futebol. O Decreto-Lei de 1941 não foi suficiente para impedir as boleiras de jogar futebol. Proibido usar máscaras no carnaval. Com o objetivo de prevenir a violência, a medida foi tomada pela Prefeitura de São Luís, no Maranhão, em 2009. De acordo com a portaria, o uso de máscaras, fantasias, adornos escondem totalmente o rosto das pessoas e podem facilitar a ação dos bandidos. Eu confesso que eu achei a justificativa dessa lei plausível, mas deixa o seu comentário a respeito do que você acha dessa lei. Agora eu vou falar algumas leis que foram planejadas, mas não foram decretadas. Proibido dar nomes de pessoas a animais de estimação. Já imaginou ser proibido de chamar o seu cachorro de Marcelo ou a sua porquinha de Ana? Em 2004, o deputado Pastor Reinaldo, do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto de lei que tinha como objetivo proibir que as pessoas dessem nomes comuns de seres humanos a animais de estimação. A ideia era evitar o constrangimento de quem tivesse o mesmo nome que um animal. Quem insistisse em chamar o animal de estimação por nome de pessoa poderia ficar sujeito a uma multa ou à prestação de serviços comunitários.
Porém, o projeto de Pastor Reinaldo não foi aprovado. Discoporto. Em setembro de 1995, o então prefeito de Barra do Garças, em Mato Grosso, Vilmar Pérez de Farias, sancionou a lei e reservou uma área de 5 hectares para a criação de um aeródromo, destinado a pouso de objetos voadores não identificados, mais conhecidos como OVNIs e discos voadores. O ousado projeto interespacial não saiu do papel. Na descrição eu vou deixar as fontes e matérias que eu usei para fazer o vídeo. Vou também deixar lá o jingle do Jânio Quadros e o argumento do José Fuzeira para o Vargas. Obrigada por passar o seu preciosíssimo tempo comigo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se você gosta de curiosidades, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Comente o que você achou dessas leis. Eu leio todos os comentários. Beijinhos e até o próximo vídeo.